14 de junho de 2011, no ar mais uma edição do Diário da Gente, o Jornal do Daqui TV. Hoje você confere mais um especial sobre as peças de teatro que estão acontecendo aqui na Zona Oeste de São Paulo. Conheça os bastidores da peça O Mestre de Obras no Sumaré. Um bate-papo com o elenco do espetáculo O Pelicano no Espaço Viga. Uma entrevista com a atriz Maitê Diniz, da peça Os Inimigos Não Mandam Flores, em Perdizes. E conheça o protagonista Roberto Welter, do espetáculo Nós, os Comuns, no Espaço Amado do Dito. Fiquem agora com as notícias do dia. O empresário Antônio Bertolucci, 68 anos, morreu na manhã de ontem ao ser atropelado por um ônibus, quando andava de bicicleta pela Avenida Paulo VI, em Pinheiros. Ciclista experiente e apaixonado por bicicletas, o italiano era acionista e presidente do Conselho de Administração do Grupo Lorenzetti. Segundo parentes, ele fazia o mesmo trajeto quase todos os dias. Em nota, a empresa lamentou o acidente e disse que o empresário deixa mulher e 6 filhos. Uma área de cerca de 22 mil metros quadrados foi declarada de utilidade pública para as obras da linha 17 Ouro do metrô. De acordo com o texto, a primeira lista de imóveis a serem desapropriados tem 39 casas, 8 imóveis comerciais e 18 terrenos vazios. A nova linha 17 do metrô ligará o estádio do Morumbi com diversos bairros da subprefeitura do Butantã. Porém, no decreto de utilidade pública, não aparece a área que corresponde à estação Água Espraiada, ainda em estudo. A dica para quem gosta de dançar é o baile de danças circulares, que ocorre sábado, dia 18 de junho, às 20 horas. A entrada custa R$20. O baile será no espaço Cauí Movimento, Arte e Práticas Integrativas, que fica na rua Sacadura Cabral, 147, na Lapa. Mais informações pelo telefone 3642-1159. Os coordenadores da dança serão o psicólogo Bruno Perel, especialista em arte do movimento pelo Instituto Sede Sapientia, e Cláudio Delfini, pedagogo, dançarino, coreógrafo e focalizador de danças circulares. Julho é o mês de Hitchcock em São Paulo. Na carona da mostra de cinema que acontece no CCBB e no Cine Sesc, a Casa do Saber inicia na próxima segunda-feira, dia 20 de junho, um curso conduzido pelo professor Sérgio Riso sobre o mestre do suspense. As 4 aulas abordam aspectos da obra de Hitchcock, a partir da análise de trechos de grandes filmes do cineasta, como Janela Indiscreta e Psicose. O valor é de R$ 210 na inscrição e mais uma parcela de R$ 210. A Casa do Saber fica na rua Dr. Mário Ferraz, 414 em Pinheiros. Mais informações no telefone 3707-8900. A peça O Mestre de Obras, de Júlio Santi, com direção de Fernando Nitsky, esteve em cartaz no Viga Espaço Cênico, no Sumaré. O espetáculo teve um grande cuidado durante sua elaboração, entrevistando diversos arquitetos de renome para criar uma história sobre a casa perfeita, entre eles Roberto Aracri e Gaetano Pesce. Na história da peça, um arquiteto é contratado por um homem misterioso para desenhar uma casa. Ele se propõe a desenhar a casa perfeita. A metáfora da construção de uma casa é o ponto de partida para uma viagem por um universo de desapego da perfeição material. Cada personagem, arquiteto, engenheiro, pedreiro, encanador, entre outros, tem a mesma função no trabalho de erguer a casa. E cada um tem a sua história para contar. Nós fomos conferir os bastidores da peça. A questão da história é o grande diferencial para esse terreno. Quem é contratado tem que contar uma história que vale a pena, que convença o seu empregador. Então, e o arquiteto é o último membro da equipe que falta para ter uma equipe completa. Ele chega e conta uma história que faz ele ser contratado. E o que é repetido durante a peça toda é que o que importa é o processo e cada um fazer a sua parte, porque sem o pedreiro não se pode construir a casa, mesmo que tenha um desenho. Só que sem o arquiteto não tem o desenho da casa. Então, um depende do outro. Todos têm que trabalhar juntos. Conta a sua história? Vai funcionar? Espero que sim. Essa peça, eu sou um dos atores que, na verdade, estou envolvido há mais tempo. A gente está estudando esse texto há uns 3 anos, mais ou menos. Ele chegou na sua 21ª versão. O autor eu conheço, me chamou para ler a primeira versão de todas. A gente leu, comentou, ele foi lá, reescreveu,
foi para a segunda versão, comentamos, foi para a terceira, etc. E ao longo de 3 anos a gente chegou em 21 versões. Agora, obviamente, a versão definitiva, né? Tive que construir vários personagens e, na verdade, foi bem difícil, porque são vários personagens que, na verdade, são um só, né? Então, foi um trabalho que teve que ter muita sutileza, porque não eram personagens absolutamente díspares um do outro, mas cada um tinha a sua característica dentro de uma pessoa só. Como se tivessem várias pessoas dentro de você, por exemplo, sabe? Algo assim. Você já tem espelhos, não precisa de retrato. Vai embora! Vai! Espere só até ver do que sou capaz. Vou construir o maior dos castelos. A gente nunca fez castelo de carta. Quantas pessoas anseiam pelo Coringa nesta vida, hã? Como ele facilita a vida pro jogo terminar. Só que o Coringa suja canastas. O espetáculo teatral O Pelicano encerrou sua temporada no Viga Espaço Cênico. O público pôde conferir a história de uma mãe trabalhadora, escrita por August Strindberg. A obra conta a história de uma família que, após a morte do pai, passa por uma forte crise financeira, levando mãe, filho, filha, genro e governanta a uma reaproximação de seus vínculos e passando por privações, fazendo revelações escandalosas e ouvindo insultos um dos outros. Nossa equipe esteve por lá e bateu um papo com o elenco. Então, o Pelicano é a história de uma família que acabou de perder o pai. Os filhos começam a descobrir diversas coisas sobre a mãe, sobre a relação da mãe com o pai, a relação da casa, os valores da casa. Eles começam a descobrir uma série de coisas que começam a questionar a mãe. E a mãe sempre acreditou que ela era o Pelicano, mas no fundo, os filhos vão descobrindo que isso é um pouco diferente. O final da peça é um desfecho surpreendente, assim. Demônio! Ela é uma raposa, mas mesmo deixa ela cega! E no jornal seu marido ganhava uns 20 mil. Não dava pra tudo! Vai sentir na pele, seus empregados sentiam quando passavam fome? Então, o meu personagem, a Gerda, para mim foi um personagem muito interessante de fazer e difícil ao mesmo tempo, porque é um personagem completamente diferente de qualquer coisa que eu já tivesse feito. E é uma personagem que, junto com o irmão, né, os dois são personagens muito sofridos, muito maltratados pela vida, né, e muito rancorosos ao mesmo tempo. Cada um de um jeito, cada um externaliza de um jeito, né? Ele tem uma revolta e uma agressividade que ela já não tem. Ela é miúda, ela é sem vida, ela é sem brilho, mas os dois têm uma amargura e um rancor muito fortes, né? Muito trágicos, assim, muito atávicos. Isso foi muito legal de trabalhar. Tá sozinha? Estou. A mamãe tá na cozinha. E o Axel? Foi a uma reunião. Senta e fala comigo, Frederick. Faz companhia pra mim. Acho que a gente nunca conversou. Sempre se evitou, nenhuma afinidade. Você sempre ficou do lado do papai e eu da mamãe. Talvez isso vá mudar agora. Você conhecia bem o papai? Que pergunta? Na verdade, eu conhecia ele através dos olhos da mamãe. Mas você sabe que ele gostava de você. Então por que tentou impedir meu casamento? Porque ele achava que teu marido não ia te dar o apoio. Então, a Companhia Mamba de Artes, ela foi fundada em 2008. Né? A gente fundou a companhia com a montagem do Pelicano. A gente estreou o Pelicano em 2009. O Pelicano já tem 1 ano, está na 3ª temporada agora. O que tem falado da mamãe? Nada. Eu vou te dizer uma coisa. A peça Os Inimigos Não Mandam Flores, criada pelo grupo Amado do Dito, conta a história de Silvia, que é casada com Geraldo, mas o casal não vive uma relação harmoniosa. Por considerar-se muito feia, não acredita que o marido a ame e o trata como um fantoche para sanar a sua necessidade de estar sempre no comando da situação. Contudo, o marido lhe faz algumas revelações que a faz repensar o que é o amor. Um casal perdido em discussões e pensamentos estranhos, intangíveis e inimagináveis após longos anos de convivência. Cada um ama somente a si mesmo numa relação doentia e egoísta. O Davi entrevistou a atriz Maitê Diniz, que contou um pouco mais sobre o seu trabalho. A peça é um drama que retrata a vida de um casal. Na verdade, é um término de uma relação. E serve basicamente para examinar os tipos de amores e o quanto as pessoas se anulam para viver um relacionamento. E você já pegou experiências da vida real para isso? Já tive que pegar, né? Peguei sim, eu tive um relacionamento de 8 anos.
E aí dá pra tirar bastante coisa, né, de um relacionamento assim. As coisas boas e ruins. Coisas boas e ruins, com certeza. E a peça mostra os dois lados? Mostra os dois lados. E é interessante principalmente pela cumplicidade com o público. Ela mostra o lado bom e ruim em momentos diferentes com o público e com o personagem. Normalmente as pessoas veem coisas de si próprias nos dois personagens. Falar, eu fui egoísta nessa parte, mas eu também já cedi bastante assim. Então é bem interessante por causa dessa reflexão mesmo. Não consigo atravessar essa porta que me falta um pretexto. Eu sinto motivo para fazer as coisas. Para terminar essa porra nesse motivo. A Silvia, como eu gostaria que um dia na sua vida você sentisse de verdade. Vamos lá. Cristo, comigo, proteste. Vai. Também realizada pelo grupo Amado do Dito de Perdizes, a peça Nós os Comuns fala sobre a clausura de dois homens solitários, uma experiência silenciosa e reflexiva, a vida refletiva em suas próprias almas, receios e na eterna busca por um nexo. Segundo a encenação, todos nós somos assim, comuns, forçados a um convívio não desejado, onde o par se depara a todo instante com momentos de medo, dúvida, compaixão, solidão, apego e manipulações de vida. A Daqui TV conversou com o ator Roberto Welter e traz este papo para você agora. Nós os Comuns é um drama que procura problematizar uma série de coisas, né, que a gente tem na nossa vida cotidiana normalmente. E enfim, a gente nem sempre lida com isso de forma positiva. Então, por mais que seja uma peça dramática, a gente tem uns temperos, uns toques de humor que fazem com que a reflexão se torne bem bacana e bem atrativa para o espectador. Essa que ele estava me contando, os dois homens num bar ou não? Isso. São dois homens enclausurados num bar, que eles não sabem como eles se depararam com a situação e de repente eles se veem ali. E dentro desse contexto eles começam a propor uma série de reflexões e, poxa, isso traz com que o espectador fique um pouco preso ali, sabe, no espetáculo, e a gente tem tido uma resposta bem bacana do público até então. O texto é bem recente, de um autor novo, e começou pelo Alan, né? Ele veio com a proposta, mostrou o texto pra gente, a gente debateu, discutiu e etc e tal, fizemos alguns ajustes e achamos que era um texto bem bacana e coerente com a fase do grupo. Então achamos que seria um desafio bem bacana pra gente. O autor veio assistir? Veio, ele já assistiu, o parecer dele foi bem positivo e, enfim, isso foi bem legal e motivou a gente, né, a continuar no trabalho. E encerramos essa edição com algumas cenas das peças que apresentamos aqui hoje. Nós, os Comuns e Os Inimigos Não Mandam Flores. Você confere uma matéria completa sobre o espaço Amado do Dito em daqui-tv.com.br. Até amanhã! And you know me. One thing I can tell you is you got to be